Graças a Deus, pessoal, uma ótima madrugada para vocês. Sou eu novamente, pastor Patrick Vieira aqui, e eu tô há tanto tempo sem fazer nenhuma live, né? Perdi completamente o costume, mas eu gostaria de voltar hoje a frequentar a residência de cada um dos irmãos e poder compartilhar e aprender e conversar e orar pelos irmãos e junto com os irmãos, tá bom? Bem, nesse momento eu quero, antes de qualquer coisa, orar pela sua vida, orar para que o Senhor possa estar nos abençoando e a cada dia nos ensinando a irmos cada vez mais para a direção dele, daquilo que ele deseja para nossas vidas. E depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós encontramos no livro de Atos, capítulo de número 10, tá bom? Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais essa madrugada, Senhor, que se inicia. Agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem, ó Pai, nos libertado, nos livrado, transformado a nossa vida a cada dia. O Senhor tem, mesmo quando nós não sabemos, o Senhor tem nos protegido de tantas coisas que o inimigo tem tentado fazer contra nós. Dou-te graças, ó Senhor, porque eu tenho certeza de que mediante a tudo que tem acontecido ao redor do mundo, o Senhor nos tem guardado, libertado, o Senhor tem nos fortalecido diante de tanta dor que tem ocorrido, tem trazido momentos de alegria, de gozo, de paz sobre nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, por cada familiar que tenho, a qual o Senhor tem guardado. Agradeço ao Senhor, ó Pai, por cada homem e mulher a qual o Senhor tem aproximado para que venhamos estar conhecendo, aprendendo, observando seus testemunhos e fortalecendo a nossa fé. Agradeço, Senhor, pelas igrejas, ó Senhor, meu Deus, pelos lugares onde as pessoas estão se reunindo hoje, muitas das vezes dentro de casas, não necessariamente dentro de templos, e estão, Senhor meu Deus, ali se reunindo para adorar o Teu nome. Agradeço por essa oportunidade de estreitar os laços, de fazer com que as pessoas se aproximem, e sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem tem feito tais coisas, é o Senhor quem tem nos dado esta oportunidade de nos aproximarmos mais dos nossos irmãos e de aprendermos com eles e também de ajudarmos uns aos outros. Agradeço ao Senhor, ó Pai, pelos pastores, presbíteros, bispos, Senhor, missionários, obreiros, obreiras, ó Senhor, meu Deus, homens e mulheres que a cada dia colocam, Senhor, meu Deus, meu Pai, as suas roupas e saem à luta para levar o Teu nome a todos os lugares. Agradeço, Deus amado, pela minha família de sangue, a qual o Senhor tem confiado a mim. Agradeço pelos meus filhos, pela minha filha, agradeço pela minha neta, Senhor, pelos meus enteados, ó Deus. Te agradeço, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de poder mostrar a eles o Teu nome, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que a cada dia o Senhor possa fazer, ó Senhor, meu Deus, de mim um homem melhor, um amigo, um pai, Senhor, um pastor, um homem segundo a Tua vontade. Da mesma forma que eu peço para que o Senhor trabalhe na vida da minha esposa, Senhor, trabalhe na vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, das pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos ser bons conselheiros, bons amigos, bons ajudadores, cooperadores. Que venhamos a realizar a obra a qual o Senhor tem desejado que nós venhamos a estar realizando. Senhor, que se em algum momento fracassarmos, Senhor, que o Senhor possa nos limpar e nos colocar de pé novamente. Que o Senhor possa dar as suas mãos a nós, para que venhamos a nos levantar. Pai, se em algum momento, Senhor meu Deus, ficarmos fracos, fortaleça-nos com o Teu Espírito. Se em algum momento, Senhor meu Deus, meu Pai, errarmos o alvo, que o Senhor possa nos ajudar a retomar a caminhada e seguirmos novamente em direção ao alvo, Senhor. Ajuda-nos a evangelizar, ajuda-nos, ó Senhor meu Deus, meu Pai, a sermos firmes e fiéis segundo a Tua vontade. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa despertar em nós o desejo de estudarmos a Tua Palavra, o desejo, Senhor meu Deus, meu Pai, de ouvirmos a Tua voz e de estarmos com o Senhor. Pai, agradeço ao Senhor por essa nação, agradeço ao Senhor por esse estado onde eu estou, porque sei, Senhor meu Deus, meu Pai, que é da Tua vontade que estejamos aqui fazendo a Tua obra. Peço que o Senhor derrame bênçãos sobre o nosso país, que o Senhor venha transformar homens e mulheres em missionários, para levar ao Senhor, meu Deus, meu Pai, a outras nações aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Aquilo que o Senhor tem, Senhor, meu Deus, trazido um avivamento a nós, que venhamos ser ferramentas em Tuas mãos, para levarmos esse avivamento também a outras pessoas, a outras nações. A Tua palavra diz, Senhor, pede-me
e te darei as nações por herança. Então, Senhor, nesta madrugada, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa tocar ao coração, Senhor meu Deus, de cada homem e mulher que teme ao Senhor, que faz a sua vontade, que luta para profetizar e para propagar o teu evangelho. Que o Senhor venha sobre nós, ó Senhor, e a cada dia fortalecendo-nos em tua palavra e no teu espírito, para que venhamos a conquistar as nações, não para nós, mas para o teu evangelho, Senhor. Que, pelo nome do teu Filho Jesus, as tuas promessas, Senhor, venham se cumprir nas nações. Não somente em nossas vidas, mas nas nações, Senhor. Que a tua promessa, que as tuas promessas venham se cumprir nesses tempos. E que a nossa geração seja a geração, Senhor meu Deus, que mais evangelize e profetize e cure, Senhor, os corações. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Meus amados irmãos, nessa madrugada eu gostaria de falar com vocês sobre o livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante. Tentarei ser muito breve e eu não vou ler exatamente a palavra do Pai, porque eu tenho certeza que os irmãos a conhecem e eu só quero relatar um pouco. Nesse texto nós vamos ver que Pedro, ele tem uma visão. E antes dele ter essa visão, nós vemos também que Cornélio também tem uma visão. Cornélio é um homem bem importante dentro do métier onde ele vive. E ele tem a sua família e pessoas também que trabalham, que servem a ele. Pedro, ele é um apóstolo do Senhor. Ele andou com Cristo, ele caminhou com o Senhor, ele ouviu as palavras do Senhor. Ele pôde presenciar os milagres, ele pôde presenciar o partir do pão, ele pôde realmente tocar no Senhor Jesus Cristo. E esses dois homens, em um determinado momento, precisam ser ministrados. Cada um de uma forma, porém, Deus vai usar a vida de Cornélio para ministrar algo com Pedro. E Deus vai usar Pedro para ministrar algo sobre a vida de Cornélio. Bem, o Senhor envia um anjo a Cornélio e começa a palestrar com ele. O Senhor diz para Cornélio que o Senhor tem visto as suas esmolas, as suas orações, a forma a qual ele cuida dos pobres que rodeiam a região onde ele vive. Deus vê que ele é um homem piedoso. E o interessante é que a Bíblia diz claramente que Cornélio é um homem religioso, porém ele não conhecia o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores. Ele, por ser um homem romano, ele conhecia os deuses romanos, mas no interior dele ele sabia o que era bom, o que agradava a Deus, embora ele não conhecesse a Deus. Então, a partir desse momento, Deus aparece para ele e diz: olha, Cornélio, os anjos aparecem para ele e dizem: olha, Cornélio, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho sondado o teu coração, sei que és um homem bom, eu não me esqueci de você, o Senhor não se esqueceu de você. Olha, envia homens a uma rua chamada Direita, lá você encontrará um homem chamado Pedro, que também está na casa de outro homem chamado Pedro, e ele é curtidor de couros. Chame-o até você, ele dirá a você o que você precisa ouvir e fazer. Enquanto isso, enquanto Cornélio conversa com os seus homens, Cornélio chama 2 soldados que trabalham para ele e um homem religioso, um homem de piedade, um homem de fé, e pede para que eles vão atrás de Pedro. Enquanto isso, o Senhor dá uma visão ao Pedro, ao apóstolo Pedro, da seguinte maneira: Pedro ele sobe a laje para poder orar e conversar com Deus, numa hora próxima à hora a qual está sendo preparado o almoço. Então ele sente fome. E o Senhor desce, dá uma visão para ele de algo descendo do céu, como se fosse um lençol, uma lona, amarrada pelas 4 pontas, e com diversos animais rastejantes, animais de patas, quadrúpedes. E o Senhor fala para Pedro: Pedro, mata e come. Então Pedro, ele olha para o Senhor, aliás, para tudo aquilo que está ali à sua frente, e ele fala para o Senhor: de maneira alguma, eu nunca toquei e nem tocarei
e nada que, segundo a lei, seja impuro. Então a voz volta a falar com Pedro por mais 3 vezes e da mesma forma Pedro diz que não fará, ele não matará, ele não comerá, porque ele nunca tocou em nada impuro, segundo a lei. E aquela voz então olha para Pedro, aliás, olha, não, né? Aquela voz então se dirige para Pedro e diz assim: não diga ser impuro aquilo que Deus purificou. Nesse mesmo instante, aqueles homens enviados por Cornélio chegam até a casa onde Pedro está. Pedro então atende a eles e, após uma pequena conversa, um pequeno diálogo, Pedro se dirige até a casa de Cornélio. Não sei qual o tempo que ele leva, mas ele deve ter, no caminho, ido pensando, refletindo sobre aquela visão a qual ele teve. Ao chegar na casa de Cornélio, ele encontra um grande número de pessoas, não somente Cornélio, mas a sua família e muitos daqueles que serviam a casa de Cornélio. E quando Pedro vê a intimidade que aquele homem tem com Deus, mesmo sem conhecer a Deus, Pedro então entende que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus, ele ama a todas as pessoas e todas as pessoas podem alcançar o favor de Deus quando estas buscam ir em direção a Deus. Então, agora, Deus acaba de ministrar o coração de Pedro. Pedro, deixe a sua religiosidade de lado. Deixe tudo aquilo que você acredita está certo dentro dos costumes do homem de lado. E comece a olhar para o ser humano, para a pessoa. Veja o quanto esse ser humano deseja, anseia em ser salvo, em fazer o que é certo, em fazer o que é correto, em agradar a Deus. Pedro começa a olhar aquilo e começa a conversar com eles. E Pedro começa a dizer: vocês bem sabem que não é lícito, que não é bom, que não é certo, segundo a lei, um judeu se aproximar de um gentil. E Pedro fala: bem sei que agora Deus não faz acepção de pessoas. Eu vejo o quanto Deus tem sido feliz, o quanto Deus está feliz com a tua família. Pedro começa a ver que aqueles homens estão ali sedentos e Pedro começa a apresentar Jesus. Pedro começa a falar sobre Jesus para aquelas pessoas. Então, Deus acabou de tratar com Pedro e agora está tratando com Cornélio, sua família e aqueles que estão reunidos ali. E Pedro então começa a apresentar Jesus e enquanto Pedro está apresentando Jesus, Cornélio e todos que estão ali são batizados. E aqueles que vieram com Pedro ficam maravilhados, porque eles estão vendo homens gentios de uma outra nação sendo batizados pelo aquele Deus maravilhoso a qual eles serviam. E eles começam a entender que todo o peso, todo o jugo dos costumes religiosos de nada serve. Muito mais é válido para Deus aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus agora, ele está mostrando para Pedro e para aqueles que estão com ele, que aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são muito mais valiosos para Deus do que aqueles que ficam aprisionados em costumes e cheios de religiosidade. Não estou dizendo que não seja necessário termos nossos costumes e sermos religiosos, mas estou dizendo que precisamos encontrar a balança até onde os costumes e a religião podem nos conduzir, e a balança também de como devemos olhar para as pessoas que estão, segundo os nossos olhos, vivendo uma vida de pecado. Porque às vezes aquelas pessoas que estão lá fora estão tão sedentas do Espírito Santo, tão sedentas de Cristo Jesus, tão sedentas de Deus, que nós não conseguimos mensurar o quanto elas estão clamando por socorro. Às vezes elas não sabem como se aproximar de nós. Às vezes elas não sabem como pronunciar, como verbalizar, como demonstrar o desejo delas por ajuda. Mas,
quando nós saímos da nossa zona de conforto e vamos em direção a elas para apresentar Jesus, elas certamente são salvas, libertas e curadas, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra, ela tem o poder de curar e libertar qualquer uma alma que queira ser salva, que queira ser curada. Nós devemos agir assim. Nós devemos entender o que Pedro entendeu. Devemos olhar para o próximo com o sentimento de nos condoermos com a dor, com a vida e com a alma do próximo. E certamente Deus nos usará para resgatarmos vidas. Que o Senhor seja contigo. Te agradeço por estar conosco, assistindo nossos vídeos. Te convido a ir nos nossos canais, dar uma força para nós, continuarmos fazendo esses vídeos no TikTok, Ministério Ministrando a Palavra, no Kawaii, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sempre com o mesmo título: Ministério Ministrando a Palavra. Eu sou o pastor Patrick Vieira e estarei orando pela sua vida. Te agradeço imensamente por me permitir entrar dentro do teu lar, tá bom? Como vocês sabem, eu não tenho câmeras, né?